Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra de Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, inicia-se a narrativa da saga de Abraão. Abraão, todos sabemos, é o pai da nação judaica, é o pai da nação israelita. E Abraão foi chamado, dentre a idolatria, dentre o paganismo, foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir em direção ao lugar onde Deus lhe mostraria. E Deus lhe fez uma promessa, e nessa promessa Deus disse que faria dele uma grande nação. Abraão creu na sua promessa, ou seja, na promessa de Deus, e partiu para onde Deus lhe ordenara. Um homem que creu em Deus cegamente. Um homem que confiou na palavra de Deus cegamente, sem conhecer esse Deus, sem ter experiência com esse Deus. Aquela muito provavelmente foi a primeira experiência que Abraão teve com Deus. E na primeira experiência que ele tem com Deus, sem nunca ter ouvido falar desse Deus, ele creu nesse Deus. Ele seguiu as orientações desse Deus. Ele obedeceu a esse Deus. E quando Abraão sai, Abraão já não é mais um menino, já não é mais uma criança. Abraão já é casado, Abraão já tem a sua família, porém a sua família se reduz a ele e a sua esposa, pois a Bíblia diz que a sua esposa era estéril. Sara não podia gerar filhos. E Abraão e Sara saem em obediência à voz de Deus. E quando Deus chama Abraão, Deus, sabendo da limitação dele e da sua esposa, a qual era estéril, e ambos eram avançados em idade, Deus os fez esperar por 25 anos para que Deus cumprisse a sua promessa. Promessa de fazer-lhes fecundos, promessa de fazer deles uma grande nação. Então Deus chama um homem que não o conhecia, numa situação na qual naturalmente seria impossível de Deus cumprir, ou seja, de acontecer aquilo que Deus estava falando. Deus ainda demora-se em cumprir a promessa, tornando, humanamente falando, ainda mais difícil daquilo acontecer. E aquele homem creu. Mesmo assim, aquele homem creu. E Deus lhe recompensou pela sua crença. E Deus lhe recompensou pela sua fé. E Deus fez exatamente aquilo que Deus havia prometido, porque ele creu, porque ele confiou, porque ele acreditou, porque ele obedeceu. Os anos se passam, e pelo menos 2 ou quase 2.000 anos se passam, até nós chegarmos ao sacerdote Zacarias. Zacarias, a história de Zacarias, ela tem uma certa semelhança com a história de Abraão, mas também há alguns contrastes. Abraão era um pagão, não conhecia Deus. Zacarias, ao contrário, era sacerdote. Mas, biologicamente, ele estava na mesma condição de Abraão. Sendo Zacarias sacerdote, sabemos que ele é descendente de Arão. Ele vem da tribo de Levi. Sabemos que Israel era dividido em 12 tribos. E a tribo de Levi foi separada por Deus para ser a tribo sacerdotal, para servir no templo, para servir no tabernáculo,
para cuidar da adoração, para cuidar da espiritualidade do povo. E sendo essa tribo separada para a adoração, para o ministério, então entendemos que o ministério, o sacerdócio, ele é hereditário. O sacerdócio, ele passa de pai para filho. É uma coisa de tribo, é uma coisa de famílias. Outra tribo não poderia intervir ou se misturar. Apenas a tribo de Levi poderia servir no tabernáculo ou, na ocasião de Zacarias, no templo. Então, entendendo que o sacerdócio, ele era algo hereditário, o homem não tinha, entre aspas, a possibilidade de não ser sacerdote. Estava na cerne da sua semente ser sacerdote. Mas quando olhamos para o texto, percebemos que Zacarias, ele não é sacerdote apenas porque ele herdou isso, porque ele foi criado dessa forma, porque ele foi instruído dessa maneira. Com certeza, desde os primeiros dias de vida, ele foi orientado no sacerdócio, ele foi ensinado sobre a lei, ele foi instruído sobre os ritos religiosos judaicos. Mas quando a Bíblia me diz que esse homem era fiel, esse homem era irrepreensível diante de Deus, eu percebo que esse homem não é sacerdote porque isso faz parte da família. Ele não é sacerdote porque ele herdou isso do pai. Ele é sacerdote porque ele escolheu ser sacerdote. E quando eu entendo que ele é sacerdote porque ele escolheu ser sacerdote, isso faz toda a diferença. Porque eu posso exercer uma função, um cargo porque alguém me impôs. Eu posso fazer algo porque alguém me impôs. Mas eu posso fazer mal feito, posso fazer de má vontade, porque eu não escolhi, porque eu não queria, porque não foi o caminho que eu desenhei, projetei para mim. Zacarias não. Zacarias escolheu. Zacarias decidiu servir. Se ele não quisesse, ele abandonava e ia embora e estava tudo certo. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas ele escolheu, ele amava aquilo. E ele se doou, ele se entregou para aquilo. E isso me explica por que a Bíblia diz que ele era um homem irrepreensível diante de Deus. Porque servir a Deus partiu de uma escolha dele, partiu de uma decisão dele. Ele não foi influenciado a ser, ele não foi obrigado a ser, ele decidiu ser. E o sacerdócio, ou seja, o ministério, e aqui eu não estou falando de ser pastor, nem de ser oficial da igreja, mas eu estou falando da sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela só será real, e você só será fiel a esse Deus, se você decidir servir a esse Deus. Se você escolher servir a esse Deus. Se você fizer porque você decidiu, porque você escolheu, porque você quer isso para a sua vida, com certeza isso será algo importante para você. Com certeza isso será prioridade para você. E com certeza você fará de tudo para honrar aquilo que você escolheu para a sua vida. Mas quando nós vivemos de forma relaxada, quando nós não nos entregamos, quando nós não levamos a sério, quando nós não doamos, talvez isso reflita que nós não decidimos de fato servi-lo, que nós não escolhemos de fato entregar a nossa vida realmente a Ele, não decidimos de fato servi-lo como Ele merece. A nossa distância, a nossa incongruência, a nossa infidelidade, muitas vezes revela isso. Que nós podemos até pensar que nós escolhemos servir a esse Deus, mas na realidade, não decidimos de fato, não escolhemos de fato. A decisão de servi-lo reflete-se na nossa vida,
na nossa entrega, na nossa doação, na nossa fidelidade. É isso que revela que de fato nós escolhemos servir a Deus. Aquele homem, diz a Bíblia, era um homem velho já, era um homem avançado em idade, e durante toda a sua vida ele serviu a Deus, e ele viu muitos servindo de boa e de má vontade. Aquele homem escolheu fazer o melhor para Deus, escolheu entregar o seu melhor para Deus. Ele vestiu a camisa, ele levou realmente aquilo a sério. E a Bíblia diz, na sequência do texto, que esse homem foi apresentar-se no templo para queimar incenso a Deus. Ou seja, esse homem estava a serviço de Deus, estava na adoração a Deus. A Bíblia diz que ele era da ordem de Abias, e haviam turnos para servir a Deus. Haviam 24 famílias dentro da tribo sacerdotal, e essas famílias se dividiam na adoração a Deus. Então Zacarias ele entra no templo, muito provavelmente no dia 15 de junho, para queimar incenso a Deus, que é quando inicia-se o turno da sua família, e a sua família ministra até o final do mês de junho. Quando termina, ele volta para casa. Mas quando ele volta para casa, ele volta um homem diferente. Aquela ocasião em que ele ministrou, em que ele queimou incenso, foi única. Aquilo que aconteceu com ele naquela ocasião, naquele dia, ficou marcado para sempre. Marcou a vida dele para sempre e mudou a vida dele para sempre. A Bíblia diz que ele era casado com Isabel. E a Bíblia diz que Isabel também era descendente de Arão. Ou seja, ela também era da tribo de Levi. Porém, mulher não podia ser sacerdotisa. Não existia sacerdotisa. Só haviam sacerdotes. Mas ele se casou com uma mulher da tribo de Levi. Ou seja, quando Zacarias toma Isabel por mulher, Isabel toma Zacarias por marido, mostra-nos que ele escolheu a mulher certa e ela escolheu o homem certo. Mostra-nos que na mente deles não há espaço, por exemplo, para julgo desigual. Não funciona. Você percebe que haviam 12 tribos. Todas as 12 tribos formavam a nação de Israel. Mas eles não misturam-se sequer com outra tribo, que faziam parte do mesmo povo. Então essa questão do julgo desigual, eles levam muito a sério. Eles levam à risca. E a Bíblia diz, o profeta Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É como se vivessem um cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e não chegam a lugar nenhum. Então Zacarias escolheu a mulher certa, Isabel escolheu o homem certo para casar, cumprindo assim o projeto original de Deus para o homem, constituindo uma família. Porém, assim como Abraão, a sua mulher também não podia lhe dar filhos. Da mesma forma que Abraão não tinha da sua mulher filhos, Isabel também não podia dar filhos a Zacarias. O texto chama a atenção e diz que Zacarias ele viveu na época de Herodes, quando Herodes era rei da Judeia. E quando Herodes era rei da Judeia, se nós lermos um pouquinho sobre Herodes, nós vamos perceber a personalidade daquele homem. Que Herodes era um homem cruel. Herodes era um homem insano, inteligente, mas insano, cruel. Herodes que 5 dias antes de morrer,
matou o seu próprio filho, com medo de ele tomar o seu trono. Herodes, que tinha 10 mulheres. Das 10 mulheres, havia uma que ele amava muito, chamada Mariane. E essa mulher chamada Mariane, que ele amava, ele matou, com medo de perder o trono. Depois que ele matou Mariane, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele sofria a dor da ausência daquela mulher. Mesmo assim, ele a matou. Herodes é aquele homem que a Bíblia diz que, quando recebeu a notícia de que havia nascido o rei dos judeus, mandou matar todas as crianças até 2 anos em toda a Judéia. Porém, existe uma coisa da qual, até onde eu conheço, Herodes não pode ser acusado de ter perseguido os sacerdotes. Ao contrário, Herodes, ele toma o templo, o segundo templo, que foi refeito por Zorobabel. Aquele templo que foi feito de improviso, de madeira, o qual Deus disse através do profeta Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele pega aquele templo improvisado, feito de madeira, e ele transforma aquilo em um monumento. Ele faz daquele templo uma obra majestosa, extraordinária. E ele trabalha por 46 anos para reconstruir, para melhorar aquele templo. Ele deu aos sacerdotes uma condição propícia para aqueles sacerdotes servirem a Deus da melhor forma possível. Então, mesmo sendo um homem cruel, um homem mau, um homem insano, no que diz respeito à religião, ele não tocou. O nome Herodes significa dragão de fogo, dragão afogueado. E você sabe, quando a Bíblia fala, por exemplo, no dragão em Apocalipse, é uma referência ao diabo. Então, Zacarias, ele vive enquanto o dragão de fogo está reinando. E enquanto no tempo, na ocasião, no período em que o dragão de fogo está reinando, Deus derrama a sua graça. Deus envia o seu profeta. E Deus honra o seu sacerdote. O que eu estou dizendo para você é que o dragão pode estar reinando, ele pode estar pintando e bordando, ele pode estar com o controle e com o poder nas mãos, mas Deus está dizendo: enquanto o dragão está reinando, eu estou derramando a minha graça. Enquanto o dragão está reinando, está pintando e está bordando, eu estou enviando o meu profeta. Enquanto ele está pintando e bordando, eu estou honrando os meus sacerdotes. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inimigo gritar, não adianta o inimigo lutar. Deus derrama da sua graça. Deus manifesta o seu poder. Quando lemos o texto, uma coisa nos chama a atenção. Você sabe que naquela ocasião, naquela época, eles tinham o costume de tirar sorte para saberem qual era a vontade de Deus sobre algumas coisas. Foi assim, por exemplo, na escolha de Matias para ser o substituto de Judas. E quando a Bíblia diz que a família de Zacarias foi escolhida, ou era o tempo, era a época deles ministrarem no templo, a Bíblia diz que Zacarias foi sorteado para queimar incenso. Então Zacarias, ele é o primeiro a entrar no templo. Por quê? Porque o incenso era a primeira oferta a ser entregue a Deus. Se a Bíblia diz que Zacarias foi sorteado para queimar incenso, eu entendo que Deus colocou Zacarias no lugar certo.
Zacarias não foi lá por acaso. Zacarias não foi lá porque alguém escolheu, porque alguém designou. Zacarias foi lá porque Deus o colocou no lugar certo. Deus o colocou no lugar certo, no momento certo, para que aquele homem fizesse parte do projeto de Deus. Você crê que Deus, Ele conduz as coisas, Ele conduz as pessoas, e Ele pode colocar pessoas na rota do seu projeto? Se você crê, essa pode ser a sua realidade. Foi Deus quem colocou ele lá. Na época de Zacarias, existiam pelo menos 20.000 sacerdotes em Jerusalém. Entre 20.000 sacerdotes, Zacarias foi escolhido para ir queimar incenso. Isso não é o acaso. Isso não é coincidência. Deus o chamou, Deus o escolheu, e Deus o colocou no lugar certo, no momento certo, para que ele pudesse fazer parte do projeto de Deus. A sua vida não é fruto do acaso. A sua trajetória não é fruto do acaso. Mas a sua trajetória revela que você foi inserido por Deus dentro do seu projeto. Zacarias era apenas um sacerdote. Ele iria lá, iria queimar o incenso, iria dar início à adoração a Deus, iria voltar, terminado o turno da sua família, ia voltar para casa, ia passar o tempo necessário com a sua esposa, seguindo a sua vida normalmente. Quando fosse a ocasião deles voltarem para o templo, ele voltaria de novo e estava tudo certo. Ele estava acostumado com aquilo, ele estava habituado com aquilo. Mas naquele dia Deus quebrou a rotina daquele homem. Naquele dia Deus mudou a trajetória daquele homem. Naquele dia Deus mudou tudo na vida daquele homem. E eu estou dizendo para você que em um dia específico, Deus pode quebrar a sua rotina. Em um dia específico, Deus pode mudar a sua trajetória. Em um dia específico, Deus pode mudar a sua vida. E esse dia específico pode perfeitamente ser hoje. Pode perfeitamente ser agora. Talvez você veio de casa para mais um culto, como tantos quantos você já veio, tantos quantos você já assistiu, tantos quantos você já participou. E pode ser um culto comum. Pode ser que, como Zacarias tantas vezes voltou para casa do mesmo jeito, pode ser que você volte do mesmo jeito. Mas pode ser que hoje a coisa mude também. Pode ser que Deus transforme a sua história hoje. Pode ser que Deus destrua a esterilidade hoje. Pode ser que hoje seja o dia que Deus escolheu para honrar o seu sacerdote. Talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para enviar o seu profeta. E talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para mostrar para você: mesmo que o dragão de fogo esteja reinando, a minha graça está sendo derramada. Como uma galinha que protege os seus filhinhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, você é assim, debaixo das minhas asas. Deus te chamou aqui hoje, não foi por acaso. Deus te chamou aqui hoje porque Ele quer mudar a sua vida, a sua trajetória e a sua história. Zacarias estava no lugar certo. Onde era que Zacarias estava? Aonde era que ele estava? Ele estava no templo, ele estava na casa de Deus. É na sua casa que você quer receber? É lá na rua que você quer receber? Aonde é que você quer receber? Ele estava no lugar certo, ele estava na casa de Deus. Ele foi para a casa de Deus. Por que ele recebeu? Alguém olha para Zacarias e só vê: olha, Deus escolheu ele para ser o pai de João Batista.
Não olhe para o milagre, olhe para a trajetória. Não olhe para o milagre, olhe para as escolhas. Não olhe para o milagre, olhe para a decisão que ele teve. Onde ele estava no lugar certo, ele estava na casa de Deus. Ele escolheu ir para a casa de Deus. Ele escolheu honrar a Deus. Ele escolheu que Deus fizesse parte da sua vida. Ele estava no lugar certo, ele estava na casa de Deus. Se você não recebe na casa de Deus, me desculpe. Se você não tem tempo para estar na casa de Deus, me desculpe. Se você não tem desejo de estar na casa de Deus, me desculpe. Não espere nada de Deus. Mas eu grito em casa, gritos vazios Deus não ouvirá. Leia o Salmo 86. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninhos para si. E eu encontrei os teus altares. Ele estava no lugar certo. Então não olhe para o milagre, olhe para o lugar onde ele estava. Olha para onde, ou olha onde ele escolheu estar. Se ele não quisesse, ele não ia. Mas ele escolheu estar ali. Mas ele não estava apenas no lugar certo. Estar no lugar certo é o primeiro passo. Ele escolheu fazer a coisa certa. A Bíblia diz que ele estava oferecendo a oferta, queimando o incenso. Então é preciso estar no lugar certo, mas é preciso estar fazendo a coisa certa. Ele estava adorando. Adoração é sinônimo de sacrifício, autoentrega. A Bíblia diz que o Pai não busca adoradores. Aliás, a Bíblia diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele estava lá adorando. Então, estar na casa do Pai é o primeiro passo, mas precisa estar fazendo a coisa certa. O segundo passo, ele estava fazendo a coisa certa. Não adianta estar na casa do Pai e não estar fazendo a coisa certa. Mas ele não estava apenas fazendo a coisa certa, ele estava fazendo do jeito certo e com o coração correto. Muitas vezes você pode fazer a coisa certa do jeito errado. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, do jeito que tem que ser feito e com o coração correto. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo livremente, liberalmente. Ele estava fazendo de coração, ele estava fazendo de verdade. Não havia apenas ação, mas havia coração naquilo que ele estava fazendo. Então, por favor, não olhe apenas para o milagre, olhe para a trajetória. Milagre muitas vezes é construído. Milagre muitas vezes é reflexo e resultado de uma trajetória. Se a Bíblia diz que ele era avançado em idade juntamente com a sua esposa, a Bíblia me faz pensar que por muito tempo ele esperou a sua esposa gerar um filho. Por muito tempo ele esperou para que ele fosse pai. E você sabe que esperar não é fácil. E geralmente quando a gente tem que esperar, a gente reclama, a gente murmura, a gente se aborrece. Você não encontra a Bíblia dizendo que Zacarias em algum momento se rebelou contra Deus por causa da demora. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era temente a Deus e irrepreensível. E aos olhos da sociedade era maldita, era uma mulher seca. E possivelmente poderia pensar que aquilo era um castigo de Deus.
uma mulher maldita, mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se rebelou contra Deus. Ele esteve disposto a esperar o tempo que foi necessário, sem nenhuma certeza de que seria pai. Não havia promessa sobre ele que ele seria pai, mas ele decidiu esperar. Ele esperou, e por ele esperar, Deus o recompensou com o melhor. O resultado da sua espera, da sua paciente espera, foi ele ser pai do melhor, do maior. Porque Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Por esperar, Deus o recompensou com o melhor. Será que você consegue alcançar a profundidade dessa palavra? Será que você consegue entender que essa palavra é para você? De repente, o filho nasce. E quando o filho nasce, a Bíblia diz que querem colocar o nome do pai. Mas a mãe e também o pai dizem: não, o nome será João. E João significa basicamente Deus é gracioso, Deus é minha graça, o Deus é meu presente. Então, no nome de João, Deus estava transmitindo uma mensagem para ele. No nome de João, Deus estava dizendo: eu sou gracioso. Você esperou e você acreditou que eu sou gracioso. Então eu sou a tua graça. Eu sou o teu presente. Você esperou, mas você não esperou simplesmente por um filho, você esperou por mim. Quando você espera, você não está esperando por aquilo que você pediu, por aquilo que você quer. Você está esperando por Deus. Se você entende que aquilo que você quer, que aquilo que você almeja, que aquilo que você deseja, é Deus que vai te dar, quando você está esperando por Deus. Você está esperando que Deus faça, você está esperando que Deus haja. Então Deus está dizendo para ele: você esperou por mim, então eu sou a tua graça. Você esperou por mim, então eu serei gracioso com você. Você esperou por mim, então eu serei o teu presente. Para você, o que você queria era um filho, mas eu estou me entregando de presente para você. Esteja disposto a esperar, e você receberá de Deus graça. Deus será a sua graça. O menino nasce. Ele começa a instruir o menino. Naturalmente, muito provavelmente, ele começa a preparar o menino para receber o sacerdócio também. Se o sacerdócio é hereditário, o menino é seu filho, vai passar para ele. Ele começa a instruir o menino também, mas chega um momento que o menino diz: pai, eu criei asa e quero voar, preciso voar. O menino sai de casa, vai viver no deserto, muito provavelmente vai viver com um grupo da época chamado essênios. Vai aprender algumas coisas com os essênios e depois vai voltar pregando o arrependimento. Ou seja, Deus deu aquele menino a Zacarias, mas chegou um momento que Deus diz: Zacarias, agora eu quero o que eu te dei de volta. Agora, ele te serviu por todo esse tempo, agora ele vai me servir. Então entenda isso. Deus só nos dá aquilo que pode ser dele. Por que que muitas coisas nós pedimos a Deus e Deus não nos concede? Lembre-se de Tiago. Tiago diz: alguns pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para o seu próprio deleite. Então Deus está dizendo: eu só vou te dar algo se aquilo que eu te der puder ser meu de novo. Se aquilo que eu te der, você estiver disposto a me dar de novo. Zacarias entendeu isso. E quando João Batista decidiu ir para o deserto, trilhar o seu caminho, exercer o seu ministério,
Zacarias não foi uma pedra na vida dele. Não foi uma pedra de tropeço na trajetória e na caminhada dele. Então entenda, Deus só vai te dar aquilo que pode ser dele mais uma vez. Aquilo que está na sua vida, ou aquilo que você pretende, que não vai servir para honrar a Deus, me desculpe, não pode fazer parte da sua vida também. Não pode fazer parte da sua trajetória e da sua história também. Quando Deus chama esse homem, Deus está transmitindo uma mensagem muito poderosa. O nome desse homem é profético. Zacarias significa Deus se lembrou, ou Deus se lembra. Obviamente que esse nome significa Deus se lembrou, ou Deus se lembra, porque Deus se lembrou dele, dando a ele um filho. Mas isso é profético para aquela nação, porque Deus não estava lembrando apenas dele quando envia João Batista. Deus estava se lembrando de uma nação. Deus estava levando em consideração uma nação inteira, um povo inteiro. E Deus estava cumprindo a profecia que ele já havia dito 700 anos antes. Deus estava se lembrando daquele povo. Deus se lembra do seu povo. Passe o tempo que passar, Deus se lembra do seu povo. Deus não esquece os seus. O profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9, ele diz: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, eu te escolhi e não te rejeitei. Eu te escolhi e não te rejeitei. Eu não me esqueci de você e eu não me esquecerei jamais de você. Deus se lembra da sua nação, do seu povo. O texto diz que eles eram ambos irrepreensíveis diante de Deus. E eles eram irrepreensíveis diante de Deus, mesmo sendo afligidos pela dor de não terem filhos, de não poder realizar o seu maior sonho. Mesmo assim, eles foram irrepreensíveis diante de Deus. Sabe o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que a sua fidelidade não estava condicionada a eles terem as suas vontades, os seus desejos atendidos por Deus. A sua fidelidade não era ocasional, era fruto de uma escolha, era fruto de uma decisão. Há muitos que são fiéis a Deus, que honram a Deus, que louvam a Deus, enquanto Deus está atendendo às suas orações, enquanto Deus está fazendo aquilo que eles querem, enquanto Deus está lhes dando aquilo que eles pedem. A partir do momento que Deus não der, a partir do momento que Deus não ouvir, a partir do momento que Deus não responder, a fidelidade vai embora, a firmeza vai embora, a lealdade vai embora. A adoração ocasional, a adoração por ocasião, eles estavam demonstrando a nossa fidelidade a Deus, a nossa dedicação, o nosso temor a Deus não está baseado naquilo que Deus faz por nós, não está baseado naquilo que nós pedimos a Deus e Deus atende, está baseado na nossa escolha, na nossa decisão. Nós o servimos porque sabemos quem Ele é, nós somos fiéis a Ele porque reconhecemos quem Ele é. Nós o louvamos porque Ele é Deus. Passaram uma vida inteira sem poder realizar o sonho de serem pais, mas continuaram sendo fiéis a Deus. E eu encerro dizendo a você que uma pessoa pode até passar a vida inteira sem gerar nada, mas é impossível que ela morra assim. Você pode até aqui não ter gerado nada, não ter frutificado nada, a sua vida pode estar estéril até agora. A de Zacarias e de Isabel também foram, até aquele momento,
Mas naquele dia Deus mudou. Naquele dia Deus transformou. E hoje pode ser o dia que Deus está transformando também. Que Deus está acabando com toda a esterilidade. Você não vai morrer estéril. Você não vai morrer sem gerar. Deus vai te fazer fértil. E você vai gerar muito no reino de Deus ainda. Em nome de Jesus.